para vocês. A gente começa então a parte 4 da BNCC e a gente vai tratar um pouquinho, unicamente, nesse documento. A não ser que o edital venha cobrando isso, duvido. Mas o único documento em que a gente vai estudar educação infantil é aqui na base. É somente na base. Por quê? Pode ser cobrado a educação infantil? Até pode, dificilmente será. Mas eles podem usar a estrutura da educação infantil para te enganar. E coloca lá como se fosse do ensino fundamental. Aí é complicado. Você não pode cair em pegadinha de banca. Para isso, vocês separem o caderninho bonitinho. Só conferir aqui se chegou mais alguém. Não, chegou não. Separem o caderninho bonitinho e anotem aí. BNCC, parte 4. Vamos falar um pouquinho da estrutura. Já falamos um pouquinho, vamos continuar a estrutura. Sem mais delongas, competências gerais da educação básica. São 10. Já tratamos dessas 10 competências no segundo vídeo. Vocês precisam assistir esse vídeo, tá? É importantíssimo. Cai demais em prova. Ao longo da educação básica, a gente continua aqui no texto, ao longo da educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, lembramos, a educação básica é composta dessas três etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tá? Isso é a educação básica no Brasil. Os alunos devem desenvolver 10 competências. Já falamos disso, eu vou até destacar aqui. Espera aí, se eu conseguir, né? Não consegui não, isso aqui é uma imagem. São 10 competências gerais, tá no vídeo 2, que pretendem assegurar como resultado o seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. Outra coisa, sempre formação humana integral. Eu não sei por que eu não estou conseguindo destacar aqui, mas tudo bem, deixa quieto. Essa formação humana integral, ou formação plena, ou formação integral, educação integral, eu já falei disso. Quando o texto da BNCC trata da educação integral, não tem nada a ver com aquela educação integral que a maioria das pessoas já atuou nas escolas. Aquilo é educação em tempo integral. Essa educação integral é a formação básica do ser humano, do educando. É a formação em todos os aspectos, nos aspectos da sua vida, não só cognitiva, emocional, física, a gente vai tratar disso. E essa formação humana integral, que eu já disse, não é aquela da escola, porque aquela é uma educação em tempo integral. Não confundir educação integral com educação em tempo integral. Se você fizer essa confusão, é complicado. Porque tempo integral tem a ver com o tempo que o aluno permanece na escola. E formação integral, educação integral, é a formação completa, plena, global do educando. Primeira anotação que é bom fazer. Eu estou chateado só de não conseguir editar o documento, mas tudo bem. Mais para frente eu mexo aqui, eu vejo o que eu consigo. Não confundir, então, formação integral, educação integral com educação em tempo integral. A gente, inclusive, vai falar de tempo integral em outro momento. Fique tranquilo. Então, essa formação humana integral, ela visa a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Isso aqui é tranquilo. Caiu na prova, você sabe que está certo. E aqui, como eu disse, o único lugar que a gente vai tratar da educação infantil, por um motivo muito simples: a educação infantil não faz parte da educação promovida pelo Estado. A educação infantil ela é promovida, ela tem que ser garantida pelas prefeituras, na verdade, pelos municípios. Educação infantil não é incumbência do Estado. Já falei isso. Só em um caso específico, muito raro. A gente trata disso quando a gente for estudar uma resolução mineira e você vai saber direitinho qual caso é esse. A educação infantil tem essas partes importantes na BNCC que você precisa saber. O ideal é que anote. Educação infantil, então, ela tem direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E ela tem também campos de experiência. Por que eu estou destacando isso? Porque a banca pode querer confundir você dizendo que a educação infantil, a educação no ensino fundamental tem direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Se você não sabe, você fica pensando, realmente
Não. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento é só na educação infantil. Repito, direitos de aprendizagem e desenvolvimento é só na educação infantil. Quer mais? Campos de experiência também é só na educação infantil. Tá bom? Não confundir isso. É importante anotar? É lógico que coloca. Na BNCC, educação infantil contempla direitos de aprendizagem e desenvolvimento. É só educação infantil. E campos de experiência. Por quê? Vou falar para você. No ensino fundamental, já trabalhamos com outras situações chamadas áreas do conhecimento e componentes curriculares. Mas calma aí, ainda estamos falando da educação infantil. Na primeira etapa, sempre que falar primeira etapa da educação básica, não tem erro. É educação infantil. Qualquer questão que tratar da primeira etapa da educação básica, estamos falando de educação infantil. E de acordo com os eixos estruturantes, isso aqui é importante saber, eles usam isso para te ludibriar também. Existe na educação infantil eixos estruturantes. Precisa anotar? Eu sugiro que anote. Eixos estruturantes, que são, presta atenção, são muitos nomes. Se não anotar, a gente se confunde neles. Os eixos estruturantes são esses aqui, ó. Interações e brincadeira. São dois. Interações e brincadeiras. São os eixos estruturantes. A partir dos eixos estruturantes, que são dois, já falei, interações e brincadeira, a gente provê os seis. São seis. Fique claro. Na educação infantil, nós temos eixos estruturantes, tá? Que são interações e brincadeiras. E a partir desses eixos estruturantes, a gente tem os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Lembra que eu falei? Só na educação infantil tem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Na BNCC. Ah, mas não complica a nossa vida. Eu estou falando da educação infantil, o texto da BNCC usa direitos de aprendizagem e desenvolvimento somente na educação infantil. Campos de experiências, idem, somente na educação infantil, tá bom? E esses direitos de aprendizagem são 6, não são 5, não são 3, não são 10, não são 50, são 6. Precisa saber disso? Precisa. Para não cair em pegadinha de banca. São 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? E quais são esses 6 direitos? Tá aqui do lado, ó. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Isso aqui só contém na educação infantil, tá bom? Anote. Eixos estruturantes, coloca na frente quais são, tá? Já falei, 85 vezes e meia, interações e brincadeira. E direitos de aprendizagem e desenvolvimento, quantos são? São 6. Quais? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Não pode deixar de anotar isso. Ah, mas eu não vou anotar. Então, se vira, decora isso. Ir para a prova sem saber isso é um tiro no pé. A banca vai usar isso, vai colocar isso na educação, no ensino fundamental, anos iniciais, e você vai pensar, poxa, realmente nada, tá errado. Isso aqui na BNCC contempla a educação infantil e só. Vamos deixar claro, a partir do ensino fundamental já são áreas do conhecimento, já é outra estrutura, tá bom? Isso tudo busca o quê? As crianças tenham condições de aprender e se desenvolver. Lembro a vocês, já falei isso em alguns momentos, que na educação infantil não existe avaliação de desempenho. A avaliação na educação infantil, ela é feita por meio de observação, se for necessário anotar, que anote. A avaliação na educação infantil é observação e registro. Observação do seu desenvolvimento e registro desse desenvolvimento da criança. E em momento nenhum, nunca se admite que essa avaliação seja para promoção. Para promoção, jamais. A avaliação para promoção é somente a partir do ensino fundamental. Educação infantil, a avaliação é só de registro, já falei, observação e registro.
E nunca, 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 nunca para promoção, tá bom? Vamos continuando aqui, ó. Campos de experiência agora. Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, nós falamos, né? Só na educação infantil que tá isso aqui. A BNCC estabelece 5. Por que que eu falei que tem que anotar? Por isso. Se nós temos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são 6, os campos de experiência são 5. E aí, pode confundir a sua cabeça? Lógico que pode. 5 campos de experiência. E somente, já disse, na educação infantil. Nos quais esses 5 campos de experiência podem aprender e se desenvolver. Vamos anotar quais são os campos de experiência? Se não anotar agora, tem que anotar depois. Porque é grande, é muita coisa. Quais são os campos de experiência? São 5? São 5. Beleza. Qual? Quais? O eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Já vi muita gente errando questão de BNCC por causa desse quantidade. Quantidade não, se fosse pelo menos qualidade, não, é assim que tá. Tá aí os campos de experiência da educação infantil na BNCC. O primeiro, o eu, o outro e o nós. O segundo, corpo, gestos e movimentos. Terceiro, traços, sons, cores e formas. Quarto, escuta, fala, pensamento e imaginação. O último, o quinto, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Gente, se você não estiver estudando e eles jogam esses campos de experiência lá na educação, no ensino fundamental, anos iniciais, você vai pensar, lógico, realmente, nossa, precisamos trabalhar com esses campos de experiência. Não, não tem campos de experiência no ensino fundamental, tá bom? Já falei em aulas anteriores, mas preciso reforçar que existem fases dentro dessas etapas. Etapas da educação básica, já falei, são 3. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Dentro dessas etapas, com exceção do ensino médio, temos fases. Fases. Na educação infantil, nós temos aqui 2 fases divididas em 3 idades. Quais são as 2 fases da educação infantil? Primeira fase, creche. Segunda fase, pré-escola. E quais são as idades da creche? Do 0 aos 3 anos e 11 meses. E a creche? Dos 4 anos aos 5 anos e 11 meses. Geralmente não é cobrado fase, mas fique atento. E quais são as idades dessas fases? Na BNCC está dividido da seguinte forma. De 0 a 1 ano e 6 meses são bebês. De 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses são crianças bem pequenas. Essas 2 primeiras idades estão contempladas na creche. A creche vai do 0 aos 3 anos. 3 anos e 11 meses. E crianças pequenas dos 4 anos aos 5 anos e 11 meses. Lembro a vocês, repito, que do 0 aos 3 anos e 11 meses, por estar na creche, não é obrigatório. Não é obrigatório. O Estado tem que prover vagas, mas não necessariamente para todas as crianças. Agora, dos 4 anos, que já é a pré-escola, para frente, até os 5 anos e 11 meses, o Estado, quando eu digo Estado, é o poder público, modo de falar, né? Estado, nesse caso aí, não é o Estado de Minas, não. É o poder público. E, nesse caso, o poder público municipal tem que oferecer a vaga para todos. Aí já é obrigatório. A educação básica vai do 0 aos 17 anos. Mas a educação básica obrigatória vai daqui, ó, dos 4 aos 17 anos. Tá bom? E os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, já falamos, ó, em cada campo de experiências são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, organizados em 3 grupos por faixa etária. Foi o que nós falamos. Campos de experiências é só você colocar em conjunto. Os campos de experiências é o mais amplo. Os objetivos de aprendizagem são mais específicos. E os grupos por faixa etária, acabei de falar aqui, são as idades. Portanto,
Na educação infantil, o quadro de cada campo de experiência se organiza em 3 colunas. Já mostrei essas 3 colunas, relativas aos grupos por faixa etária. Lembra das faixas etárias? Do 0 a 1 ano e 6 meses, bebês. De 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, crianças bem pequenas. E a partir dos 4 anos até os 5 anos e 11 meses, crianças pequenas. É assim que é dividido. Nos quais estão detalhados os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Em cada linha da coluna, os objetivos definidos para grupos diferentes. Isso aqui não nos interessa nesse momento. Quando você for ler, não, desculpe falar, não tem que pular, não. Estou pulando aqui porque no vídeo, isso aqui é tão óbvio que no vídeo não precisa perder tempo. Vamos falar um pouquinho dos campo de experiências. Quais são? Traços, sons, cores e formas. Nós vamos falar de um aqui de forma mais exemplificativa. Não vamos aprofundar nisso, não. Se a gente aprofundar, fica difícil. Aquilo que eu pedi para anotar, anote. Aquilo é importante, aquilo evita que você erre questão de ensino médio, de ensino fundamental e ensino médio, que é bem provável que será cobrado na prova. Isso aqui é só uma exemplificação. Olha só. Bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, nós temos, ó, o código. Vamos detalhar o código, tá bom? Para não se perguntar de código, vocês não podem errar, porque o código é tranquilo. O código é tranquilo. Temos aqui o código. Ó, estamos falando desse campo de experiência aqui, traços, sons, cores e formas, não é isso? Ó, EI 01, TS 01. Ok. Explorar sons, tá vendo? Ó, sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Eu vou entrar um pouquinho aqui. Tem um código aqui abaixo, eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho, tá vendo? A gente vai trabalhar esse código. Mas eu já antecipo, ó, 01 tem a ver com a idade, tá bom? Crianças bem pequenas, aí temos os exemplos. Vamos falar disso? Não, você lê depois, tá bom? Isso é tranquilo. Por quê? Isso aqui, ó, a gente vai tratar disso aqui no código, no estudo do código. O que pode cair? Pode cair sim código. E se cair perguntando que código é, você tem que saber se ele é da educação infantil, se ele é do ensino fundamental, se ele é do ensino médio, tá bom? A maioria que está no estado já está acostumada. Se bem que. Só um minuto. Tem alguém entrando. Vou aceitar aqui. Permitir. Perfeito. Voltamos para o documento. Como a gente tem que saber quem é do ensino fundamental, quem é do ensino médio, o estudo aqui ele é válido, ele é necessário. Como é possível observar no exemplo apresentado, cada objeto de aprendizagem e desenvolvimento é identificado por um código alfanumérico. Alfanumérico é porque tem números e tem alfabeto, tem letras e números, é isso. Cuja composição é explicada a seguir. Vamos explicar isso aqui em detalhes. É bem intuitivo? É, mas estamos aqui para isso. As 2 primeiras letras indicam a etapa. E aqui, se é EI, educação infantil. Pronto. Tá vendo como é simples? Você já sabe um código da educação infantil só pelas 2 primeiras letras. Não dá para errar. As 2 primeiras letras, então, indica que é educação infantil. O primeiro grupo de números, ó, primeiro par de números indica o grupo por faixa etária. Então, nós sabemos que o 2 pertence a crianças bem pequenas. Lembra que eu falei que o grupo, as idades são divididas em 3? Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. O grupo 1 são bebês. Já falei das idades, ó, de 0 a 1 ano e 6 meses. O grupo 2 é das crianças bem pequenas, que vai de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E o 3, crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, nós estamos falando, os números, primeiras letras, etapa, educação infantil. Segundo, aí nós temos os números. Se é 01, é o primeiro grupo de idade, que é bebês. Se é número 2, crianças bem pequenas, já falamos das idades. Se é 3, crianças pequenas, também já falamos das idades. Agora o terceiro grupo, o terceiro par de letras, o segundo par de letras, né? Se for considerar que o número aqui não é... Vamos, tá, não vou ficar enrolando isso não, porque... Segundo par de letras, porque é segundo, porque aqui é número, tá bom. Segundo par de letras indica o campo de experiência. Vamos lá. Aí nós já falamos dos campos de experiência, certo?
Certo. Nós temos o eu, o outro e o nós, certo? São 5. Temos corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O TS, então, ficou fácil, né? O TS é traços, sons, cores e formas. E se fosse EO? O eu, o outro e o nós. E se fosse EF, escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, esse segundo par de letras aqui tem a ver com o campo de experiências. E por fim, o último par de números indica a posição da habilidade na numeração sequencial do campo de experiência para cada grupo, faixa etária. Não faz diferença. Esse último aqui, ó, esse não importa. Isso aqui dificilmente vai te confundir, porque ele tem uma ordem. 01, 02, de acordo com a habilidade que fosse trabalhada. No nosso plano de curso, que é o nosso currículo, tem isso lá. Só que o que realmente confunde são, primeiro, par de letras. Aí já não confunde mais, porque eu já falei que se é EI, é educação infantil. Se é EF, é ensino fundamental. Se é EM, ensino médio. 02 aqui, neste caso da educação infantil, já falamos. 01 é bebê, 02 é crianças bem pequenas, 03, crianças pequenas. Já tratamos das idades há poucos minutos. E o terceiro são os campos de experiência, os campos de experiência. Tá bom? E aí, vale anotar, se for o caso. Por quê? Porque esse F, algumas pessoas podem confundir, achar que é ensino fundamental. Não. Só no primeiro par de letras aqui que a gente trata dessas etapas. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Finalizamos essa partezinha aqui. Segundo esse critério, o código EF02TE01 refere-se, primeiro, objetivo de aprendizagem e desenvolvimento proposto no campo de experiência. Traços, ó, TS é traços, sons, cores e formas. Se você quiser tirar um print da tela inicial, ó, tá vendo? O código tá bem aqui, ó. Beleza. O ideal é anotar, né? Tirar print não, tá bom? E, como eu já disse, o número 2 aqui tem a ver com a segunda faixa etária, que é crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Continuando, agora a gente vai falar da educação no ensino fundamental. Competências gerais da educação básica, já falamos no vídeo 2. E no ensino fundamental, já não trabalhamos mais daquela forma. A gente agora tem áreas do conhecimento e temos componentes curriculares. Agora já está mais próximo do que a gente está acostumado na educação, no ensino fundamental e no médio. São áreas. Aqui coincide tanto fundamental quanto médio. Áreas do conhecimento. Isso acontece no fundamental e no médio. E aqui temos também os componentes curriculares. Aí há diferenças, óbvio, né? No fundamental e no médio há diferenças. Temos duas fases no ensino fundamental. Mas isso também é tranquilo. Há anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, e anos finais, do sexto ao nono. Isso aqui todo mundo sabe. Agora vamos falar um pouquinho. Então, o ensino fundamental é dividido em áreas do conhecimento e componentes curriculares. Viu a diferença da educação infantil? É bem diferente. Você já fez as anotações do infantil, agora nós vamos anotar do ensino fundamental. O ensino fundamental já é dividido diferente. São áreas do conhecimento e componentes curriculares. E duas fases. Essas aqui nem precisa anotar que você já sabe. Anos iniciais e anos finais. E vamos lá então. Quais áreas do conhecimento nós temos na educação infantil? Se você ainda não sabe, anote. Se você já sabe, tudo bem. São linguagens. Isso aqui são áreas do conhecimento da educação no ensino fundamental. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Ensino religioso não está contemplado dentro dessas áreas do conhecimento aqui. Vou explicar por quê. Dentro da área do conhecimento de linguagens, nós temos os componentes curriculares, que são língua portuguesa. Não esquece, estamos falando do ensino fundamental. Arte, educação física e língua inglesa. Pode achar estranho, alguns professores acham estranho. Como assim? Educação física faz parte das linguagens? Sim, na BNCC, educação física é uma linguagem corporal. Então fique atento. São essas 4 aqui nas linguagens, na educação, no ensino fundamental.
Língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Você reparou que língua inglesa está curtinho aqui, ó? Por que está curtinho, professor? Porque língua inglesa só é obrigatório a partir do 6º ano do ensino fundamental. Isso aí todo mundo já sabe. Só que algumas coisas as pessoas não sabem. Arte, por exemplo, para quem não está dentro do sistema, às vezes pode não saber. A arte é obrigatório desde sempre, tá? Educação física também, desde pequenininho lá. Agora, a língua inglesa não. A língua inglesa já é obrigatório a partir do 6º ano. E matemática? Temos a área do conhecimento, matemática, e temos o componente curricular matemática. Matemática é diferente, né? Ela não anda com ninguém, não. Ela tá sozinha aqui, mas é sempre assim. Qual outro campo? Oxi, qual outra área do conhecimento? Ciência da natureza, que na educação, no ensino fundamental, é o componente de ciências. Ciência da natureza é a área do conhecimento. Ciências, estamos falando do componente curricular. Ciências humanas, aí tem duas, geografia e história. Ciências humanas são uma área do conhecimento e temos dois componentes curriculares aqui. O ensino religioso ele está por fora por um simples motivo. Já falamos disso na LDB, já falamos disso. O ensino religioso é uma matéria de oferta obrigatória no ensino fundamental. É obrigado ter ensino religioso, mas somente nas escolas públicas. Nas escolas públicas é obrigado ter ensino religioso no ensino fundamental. Só que tem uma particularidade, é obrigado ter a oferta, mas o aluno não é obrigado a se matricular. É obrigado a oferta do ensino religioso no ensino fundamental nos horários normais. Isso aí todo mundo sabe, é obrigatório ter. Mas é só no fundamental e é só no público, tá bom? É obrigatório. Só que o aluno não tem obrigatoriedade, ele não é obrigado a matricular. Se ele quiser matricular, show. Se não, não. Aí o pai vai lá e matricula ele e tira ele do ensino religioso se quiser. Não é obrigatório, é matrícula. Matrícula facultativa, é assim que está nos textos. Ele tem ensino religioso está nos horários normais, tem oferta obrigatória na educação pública, porém tem a matrícula facultativa, tá bom? Então é por isso que ele está aqui por fora. Vamos dar uma lidinha aqui, voltar aqui só um pouquinho para falar para vocês sobre isso. Na BNCC, o ensino fundamental está organizado em 5 áreas do conhecimento. São 5, já falamos: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Essas áreas, como bem aponta o parecer, isso aqui não importa qual parecer, vai aparecer lá embaixo na página, mas você não precisa ler isso. Favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares. Já falei aqui quais são os componentes curriculares de cada área, tá bom? Elas se intersectam na formação dos alunos, embora se preservem as especificidades e saberes próprios construídos e sistematizados nos diversos componentes. É o seguinte: precisa haver uma interligação entre os componentes curriculares. Não dá, hoje não se aceita mais um ensino isolado entre as disciplinas. Antes falava de disciplina, né? Hoje, componente curricular. Não pode. Portuguesa não pode ser um mundo à parte de arte. A arte não pode ser um mundo à parte de português ou de educação física. E assim vai, a língua inglesa. Aqui a gente tem a interdisciplinaridade. Tem outras nomenclaturas de amplitudes também, transdisciplinaridade, mas não vem ao caso aqui. Inicialmente, a gente precisa saber que esses componentes têm que se conversar, porque eles pertencem à mesma área do conhecimento. E também a transdisciplinaridade, isso tudo, em algumas situações, a gente há essa conversa entre uns componentes de uma determinada área com componentes de outras áreas. Por que não? Acontece. E é importante. Por quê? Porque ajuda, pelo menos quando se trata da teoria, ajuda nessas informações serem absorvidas de forma mais significativa por parte do aluno. Vamos então tratar um pouquinho mais sobre
as competências gerais. As competências gerais, não, desculpa, já falamos disso. Sobre o ensino fundamental. Áreas do conhecimento. Já falei as 5. Competências específicas de área. É assim que acontece. Cada área tem as suas competências específicas. Componentes curriculares estão compostos nessas áreas do conhecimento. E competências específicas de componentes. Raramente, o último concurso foi cruel, para vocês imaginarem uma coisa. Teve uma questão de BNCC. E por acaso, essa questão de BNCC, ela apareceu dentro de uma competência, ó, era da parte geral, por isso que esse concurso que a gente vai fazer não é cruel quanto o último. Era uma competência específica de um componente de língua portuguesa. Estava lá na parte, lá no final, no documento de... Final, exagerei, de 600 páginas. Então, assim, eu achei um absurdo cobrar aquilo. Tem que cobrar das competências gerais. Mas cobrar numa competência específica. Lá no fundo, quem acertou vai me desculpar. É no chute. Ou aquele professor de língua portuguesa que estudou a competência específica daquele componente de língua portuguesa. Porque foi cobrado uma competência específica de língua portuguesa. Maldade. Nesse nosso não vai ter isso não, tá? Tô confiante. Cada área do conhecimento estabelece competências específicas de área. Vamos estudar essas competências específicas de área? Lógico que não, nunca. Ixi, é muita coisa e é contraprodutivo. Se cair uma questão daquilo, vai ser tão difícil que a maioria vai errar. Então, você errar também faz parte. Você não pode errar questão fácil. É questão aqui da parte geral, tá? Por isso que a gente está aprofundando aqui e eu fico falando, igual um papagaio. E temos as competências específicas que trabalham nos anos iniciais, anos finais. Lembramos, na BNCC, no nosso currículo de Minas Gerais, quem é do estado sabe, a gente tem essas unidades temáticas, objetos de conhecimentos e habilidades, mas a gente tem conteúdos relacionados, a gente tem orientações pedagógicas. Por quê? Porque lá é um currículo. Aquele documento ele está colocado ali para que a gente trabalhe no dia a dia da escola. É um currículo que é muito mais amplo, lembra você. A BNCC é uma base nacional comum. Ela só apresenta o que deve ser aprendido nas escolas da educação básica. Mas no currículo é muito mais completo. Vem o trabalho voltado para as localidades, aquele movimento ali da parte diversificada, os itinerários formativos, não tem aqui dentro, tá, gente? Não tem na BNCC nada disso. Parte diversificada entra naquele currículo, por isso que ele é bem mais amplo do que isso. Mas aquilo lá vai ser cobrado em outro momento. Aqui na BNCC vai ser cobrado assim, ó. Temos 3 situações: unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Tá bom? Continuamos. Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, que a gente não vai estudar, porque é contraproducente, já falei, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Isso aqui é padrão, a gente está cansado de ver isso. A gente coloca no nosso querido diário. Essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento. Também estamos carecas de saber. Eu, então, nem se fala. Literalmente, inclusive. Aqui, entendidos como conteúdos. Aqui. Aqui onde? BNCC. Objetos de conhecimento são entendidos na BNCC como conteúdos. No nosso currículo aparecem conteúdos relacionados. Então, se você coloca no seu diário só o que está nos objetos de conhecimento, de todo não está errado. Porque são conhecidos também como os conteúdos a serem trabalhados. E não só, temos conceitos e processos, estão todos aqui abarcados nos objetos de conhecimento, que por sua vez são organizados em unidades temáticas. Unidades temáticas a gente já está careca de ver também. Respeitando as muitas possibilidades de organização do conhecimento escolar, as unidades temáticas definem um arranjo de objetos de conhecimento. Tranquilo, não preciso explicar isso porque é assim que funciona. Nós temos as unidades temáticas, que é mais amplo do que objetos de conhecimentos, e aí vai. Isso aqui é só um exemplo, tá? Vamos colocar aqui um pouquinho. Ciências é um componente curricular da área do conhecimento de ciência da natureza. Tranquilo. E aqui está o primeiro ano. Exemplificação. Nós temos, então, um par de letras, um par de números, outro par de letras, outro par de números. Vamos trabalhar da mesma forma? Vamos falar disso?
Da mesma forma que falamos na educação infantil? Lógico que vamos. Lógico. Adianta você saber só como funciona a educação infantil? Não. A educação infantil, inclusive, nem vai ser cobrada. Mas já disse, se você não souber como funciona a educação infantil, você pode cair em pegadinha da banca. Ó, dividido, então, na BNCC. Essa divisão, gente, é da BNCC. Não confunde com o currículo referência de Minas Gerais. Tem muito mais coisa no currículo. Muito mais. Temos as unidades temáticas, vida e evolução, viu como é mais genérico. Objetos de conhecimento, ó, vamos trabalhar o corpo humano e o respeito à diversidade. Habilidades, ó. Habilidades, localizar, nomear, representar graficamente, e vai. Não vem ao caso aprofundar nisso aqui, né? Por quê? Por que não? Por que não? Porque vocês já usam isso. E raramente cobrem prova. O importante é saber, o importante mesmo de verdade é saber isso aqui, ó. O código. Esse código vocês têm que saber. Tá bom? As habilidades, então, expressam as aprendizagens essenciais. Aqui dentro desse documento já falamos de aprendizagens essenciais a rodo. É isso que a gente busca com a BNCC, tá bom? Que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Para tanto, elas são descritas de acordo com uma determinada estrutura, conforme ilustrado no exemplo a seguir de história. Exemplo, tá bom? Eita, eu clicando errado aqui. Isso. Um exemplo aqui, né? Ó. Diferenciar escravidão, servidão, trabalho livre no mundo antigo. Então, um trabalho de história aqui, neste momento, falando aqui do 6º ano. Vamos trabalhar isso aqui? Lógico que não. Lógico que não. Porque é um exemplo e é de história. Dificilmente será cobrado. Estamos falando então dos modificadores, né, das habilidades que não devem descrever ações ou condutas esperadas do professor. Isso aqui geralmente aparece no currículo. Tá? Dentro do currículo tá orientações pedagógicas e tal. Aqui não. Aqui a gente trata de uma forma em que deve ser trabalhado ali tudo. A conduta do professor, cada um tem a sua didática ali. Vamos lá. O importante mesmo aqui é trabalhar com esse código alfanumérico do ensino fundamental. Primeiro, já falei, se tá aí, você sabe que é do ensino da educação infantil. Agora, EF não dá erro, né? Educação, ensino fundamental. Traz. Primeiro par de letras, então ficou certo. Quando aparece o primeiro par de números, você tem que entender, se apareceu 67, significa que essa habilidade será trabalhada no 6º ano e também no 7º ano, tá bom? Se tivesse 06 aqui, trabalharia somente no 6º ano, tá bom? Aqui, a segundo par de letras. Aqui tem a ver com o ensino fundamental? Não, aqui não. Aqui nós estamos falando dos componentes curriculares. O último número aqui é a posição que está lá na BNCC e no currículo. Essa parte final aqui não faz diferença nenhuma para o nosso estudo. Agora, esse primeiro par de letras, tranquilo. Tiver EI, educação infantil. EF, ensino fundamental. EM, ensino médio. Tranquilo. 67 aqui eu vou aprofundar um pouco mais. E esse F aqui também. O último aqui, não nos interessa. O primeiro par de números indica o ano, que vai de 01 a 09, a que se refere a habilidade. Ou, no caso da língua portuguesa, arte, educação física, o bloco de anos. Por que o bloco de anos? Vamos imaginar, nós temos uma área do conhecimento, que é linguagens. Quais são os componentes que estão ali nas linguagens? Língua portuguesa, arte, educação física. Temos também a língua inglesa, né? Mas tudo bem. Nós temos o bloco de anos. Por que não falou aqui? Porque a língua inglesa é só a partir do 6º ano. O bloco de anos acontece. Neste caso, nós temos uma habilidade que é trabalhada em 2 anos, no 6º e no 7º. Simples assim. Agora vamos falar do segundo parte. E se tivesse 69? Aí seria trabalhado do 6º ao 9º ano. Se tivesse 06, aí seria só no 6º, tá bom? 07, só no 7º. 09, só no 9º. É assim que funciona. De 1 a 4. Você saberia que seria trabalhado aquilo do 1º ao 4º ano. 1 a 3, do 1º ao 3º ano. 1 a 5, do 1º ao 5º ano. E assim vai. O segundo par de letras aí já tem a ver com o componente curricular. Se for o EF, você já sabe que é educação física. Se fosse o AR, seria arte. Se fosse CI, ciências.
EF, Educação Física, já falei. ER, Ensino Religioso. GE, Geografia. HI, História. LI, Língua Inglesa. Isso aí o pessoal já sabe. Lá no currículo tá assim. A gente já tá careca de ver isso lá. Não, careca também não. Eu vou parar de falar careca porque tá me ofendendo. A gente já vê isso todo dia. Então você não vai errar isso aqui, né? Se você acha que vai errar, note. Mas é muito difícil de errar. Tá bom? Esse é o componente. E pronto, é só isso. Primeiro par de letras, ensino fundamental foi EF. Em EI, educação infantil. EM, ensino médio. Três possibilidades, fácil de achar. Bloquinho de números. Se tiver 07, você já sabe que é trabalhar só no sétimo. 67, no sexto e no sétimo. 69, do sexto ao nono. 68, do sexto ao oitavo. 01, só no primeiro ano. 02, só no segundo ano. 1 a 3, 1, 3, 1, 3 aqui, do primeiro ao terceiro ano. É assim. F aqui de novo tem a ver com o componente curricular, já falei deles. Tá bom? F, inclusive, educação física. Ó, só olhar aqui, ó. MA Matemática, LP Língua Portuguesa, LI Língua Inglesa, HI História, GE Geografia. Isso é muito básico, tá bom? É só você não esquecer. Olha só, língua portuguesa, educação física. Olha só, 1, 2, ó, primeiro e segundo anos. 35, ó, do terceiro ao quinto ano. 67, sexto e sétimo anos. 8, 9, oitavo e nono ano. Pode acontecer vários. Eu mesmo trabalho lá com língua portuguesa e tem 69, por exemplo. A gente vai trabalhar, ou 79. Você trabalha aqui do sétimo até o nono ano, aquela habilidade. Segundo esse critério, o código já foi falado, por exemplo, refere-se à primeira habilidade proposta na educação física, F, que é a primeira, tá vendo? Esse número 1 aqui, se fosse 3, se fosse 10, se fosse 25, tanto faz. Isso aqui é só a ordem que aparece lá no documento. No bloco relativo ao sexto e sétimo ano, já falei, o 67 é para isso, enquanto o código. Agora vamos lá para o código, ó, EF04MA10. Então você sabe que é educação infantil. 04 vai do 0, só no quarto ano, desculpa, só no quarto ano. MA, já sabemos que é matemática. E o 10 aqui é a posição que está lá. Então, ó, indica a décima habilidade do quarto ano de quê? De matemática. Tranquilão, né? Fácil, fala a verdade. Não dá nem para negar, falar que é difícil. Vale destacar que o uso da numeração sequencial para identificar as habilidades de cada bloco não representa uma ordem ou hierarquia esperada das aprendizagens. É isso mesmo. Isso é bom falar. Falei que não fazia muita diferença por cada posição lá. Mas muita gente confunde achando 01 ele tem começado 1 e no 2. Não. Dentro do documento, às vezes você está estudando o primeiro bimestre lá, EF, por exemplo, ensino fundamental, 67, sexto e sétimo ano. No meu caso, língua portuguesa, LP, e tá lá no primeiro 90, 25. E lá no terceiro bimestre, 03. Você pensa, poxa, mas não era para começar no 1? Não. Tem ordem, não. Aquele último par de números não representa a ordem ou hierarquia esperada das aprendizagens. É só uma ordem colocada ali no documento para ficar organizadinho, tá bom? A ordem esperada das aprendizagens será definida no currículo pela BNCC. Às vezes está lá, no último lá 10, e depois lá na frente volta para o 1, e assim vai, tá bom? Não representa a ordem. Aquele número final lá não representa a ordem de aprendizagem. A progressão dessas aprendizagens, que se explicita na comparação entre os quadros relativos a cada ano, ou bloco de anos, pode tanto estar relacionada aos processos cognitivos, sendo expressa por verbos que indicam. Processo cognitivo, não vou ficar lendo isso não, vou só explicar. Processos cognitivos é o desenvolvimento ali ao longo das atividades que são propostas aos alunos. Mas a gente não busca só o conhecimento dentro dos processos cognitivos. A gente já falou, a gente busca uma formação integral, um conhecimento global, um desenvolvimento global dos alunos. Continuando, a gente vai terminar isso hoje aqui, se der tempo, hein, moçada? Porque agora só falta falar do ensino médio. Na leitura você vai ler isso tudo, hein? Precisa, por favor. Aqui não. Aqui não precisa aprofundar, não. A leitura, sim. Então, os agrupamentos propostos, aquele que já falamos, não devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos. Lembrando, os currículos, eles têm que observar a BNCC, mas eles atuam na sua localidade, no seu estado, no seu município. E esses currículos, às vezes, eles seguem um padrão buscando integrar essa parte da BNCC
a parte diversificada. Então, por isso que nem sempre aparece uma ordem exatamente. Você olha a BNCC e vai olhar o currículo da ordem exata. No meio ali de uma habilidade ou outra, proposta dentro daquela ordem ali, você vê uma habilidade específica não, uma habilidade local, alguma coisa colocada no currículo mesmo, vocês vão ver, tem lá um X, que representa que aquilo está sendo trabalhado localmente, tem lá um MG, que aquilo é trabalhado dentro do estado todo, tem algumas diferenciações, e o currículo é construído, obviamente, referenciado pela BNCC, mas a BNCC só trata do componente comum curricular, a parte diversificada não está presente aqui. E o currículo tem que ter com tudo. Agora vamos falar do ensino médio. Aqui sim tem grande chance de cair questão. E se cair, você vai acertar. Competências gerais, já falamos dela na segunda aula do ensino médio, que também é dividido por áreas do conhecimento. E temos sim componentes curriculares, do mesmo jeito do ensino fundamental. Só que no ensino médio temos nomenclaturas diferentes. Para quem já está no ensino médio sabe disso. Quem não está, pode se confundir. Áreas do conhecimento, no ensino médio, tem esse complemento aqui, ó, linguagens. No ensino, na educação, no ensino fundamental era só linguagens, lembra? Aqui não, aqui são linguagens e suas tecnologias. E matemática? Lá era só matemática, lembra? Área de conhecimento, aqui não, matemática e suas tecnologias. Isso no ensino médio. Ciências da natureza, lá era só ciência da natureza, lembra? Aqui não, aqui é ciência da natureza e suas tecnologias. E ciências humanas, lá era só ciências humanas, certo? Aqui não, aqui é ciências humanas e sociais aplicadas. A única que resolveu fazer gracinha e ficar diferente. Não é ciências humanas e suas tecnologias, não. Tá aqui, ó, ciências humanas e sociais aplicadas. Já vi questão botando ciências humanas e suas tecnologias para ludibriar o nosso querido candidato. Vocês não vão cair nessa pegadinha velha, né? Isso aí é piada velha. Ciências humanas e sociais aplicadas. Esse texto lateral aqui ó, trata um pouquinho sobre essas áreas do conhecimento, essa organização. Vou só destacar aqui o seguinte. Se no ensino fundamental nós tínhamos 5 áreas do conhecimento por causa do ensino religioso, aqui nós temos só 4. Ensino médio não tem ensino religioso, vocês já sabem disso, tá? Aqui nós temos 4 áreas do conhecimento, então. E a organização por áreas, está aqui no parecer do CNE, do Conselho Nacional de Educação, isso aqui não vem ao caso, vai aparecer embaixo, mas tranquilo. Não exclui necessariamente as disciplinas, que agora são chamadas de componentes curriculares, com suas especificidades, saberes próprios, historicamente construídos, mas sim implica no fortalecimento da relação entre elas e sua contextualização para apresentação e intervenção na realidade. Novamente, os componentes curriculares são separados por área, já vou falar deles, tá? Não apareceu aqui, né? Ó, tá vendo? Aqui só apareceu língua portuguesa? Não, calma. Tem aqui ainda língua inglesa. Temos aqui ainda educação física, tá? Não se desespere. Então, é trabalhada a intertextualização, a intertextualidade, a interdisciplinaridade, na verdade, porque precisa trabalhar em conjunto. As áreas do conhecimento estão aí para isso. Vamos lá. Em função das determinações da Lei 13.415, essa lei que é do novo ensino médio, em 2017, são detalhadas as habilidades de língua portuguesa e matemática, considerando que esses componentes curriculares devem ser oferecidos nos 3 anos do ensino médio. Aí está explicado por que nessa estrutura só apareceu em linguagens e suas tecnologias língua portuguesa e matemática e suas tecnologias matemática. Porque são os 2 únicos componentes, presta bem atenção no que eu estou falando. São os 2 únicos componentes, língua portuguesa e matemática, que obrigatoriamente tem que estar presente do 1º ao 3º ano do ensino médio. Sim, eu achei muito esquisito esse novo ensino médio por isso. Por quê? Os outros componentes, eles podem passar, por exemplo, ter no 1º e no 3º. Imagina, uma organização em que história aparece no 1º e no 3º, e no 2º não tem história. Geografia, mas pode acontecer. Os 2 únicos que não podem pular nenhum ano é língua portuguesa e matemática. Então, cada sistema vai ter a sua organização
mas obedecendo essa obrigatoriedade que língua portuguesa e matemática tem que estar presente nos 3 anos. Agora, o restante dos componentes, aí se der, coloca nos 3. Se não der, tudo bem. Por incrível que pareça, é assim mesmo. Então, colocou os outros componentes num grau hierárquico bem abaixo de português e matemática. Pode ser que aconteça. Tem que cumprir a carga horária deles. Mas se puder ter nos 3 anos, show. Se não puder, coloca lá no primeiro só, coloca no primeiro e no terceiro, só no segundo e no terceiro, só no segundo, e aí vai. Cada sistema vai organizar da forma dele. Mas matemática e português tem que estar presente nos 3 anos. Vamos lá então. Ensino médio, já disse, separado por 4 áreas do conhecimento. Já falei quais são. Se você tem dúvidas sobre isso, anote. E nós temos as competências específicas de área, assim como no fundamental. Vamos estudar as competências específicas, professor? Nem a pau. Só na área específica lá. Isso aqui dificilmente, na parte geral, nem pensar. Vamos lá, é obrigatório então nos 3 anos, língua portuguesa e matemática. O restante não é obrigatório nos 3 anos seguidos. Tem a carga horária, mas tudo bem. E temos as habilidades do ensino médio. Olha só, aqui, gente, eu tô com raiva de não estar conseguindo destacar o documento, mas tudo bem. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre, não deixando claro, a gente vai falar um pouquinho dos componentes curriculares dessas 4 áreas do conhecimento. Precisa anotar? Se você já trabalha no ensino médio, não vejo necessidade. Que você está vendo isso todos os dias. Mas se você acha que pode correr algum risco de errar alguma questão disso, anote. Por que não? Talvez você trabalhe só na educação infantil, não, só no ensino fundamental, ou sei lá, não está habituado com o ensino médio, então, por favor, é importante anotar. Essas áreas do conhecimento, já falei as 4, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, tem, obviamente, os componentes curriculares que pertencem a essas áreas. Vamos falar deles? Claro, por que não? Essa é a primeira parte aqui, ok, tudo bem. Já falamos sobre lá no ensino fundamental, que tudo isso é para que a gente consiga, né, chegar nesse conjunto de habilidades, buscando aquelas aprendizagens essenciais, tudo isso já foi falado. As áreas da natureza, da ciência da natureza e suas tecnologias, nós temos esses três componentes. Eu estou falando essas porque a gente falava disciplinas, né? Mas não se fala disciplinas mais. Não se fala matérias nem disciplinas. Se fala componentes curriculares. Quais são? Ciências da natureza e suas tecnologias, nós temos biologia, física e química. É isso. Ensino médio são esses 3. Ciências humanas e sociais aplicadas, nós temos história, geografia, sociologia e filosofia. São essas 4. São esses 4 componentes curriculares. Matemática e suas tecnologias, já falei lá no fundamental, só anda sozinho matemática. Matemática é só matemática mesmo. E. Cadê? Linguagens e suas tecnologias, arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Cadê? São só os 4. Onde que eu tô indo mais? Repetindo. Ciência da natureza, 3 componentes curriculares: biologia, física e química. Ciências humanas e sociais aplicadas: história, geografia, sociologia e filosofia. Se você acha que pode errar, anote. Matemática é só matemática. Linguagens e suas tecnologias: arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Tranquilo? Sossegado? Estamos finalizando. Agora vamos tratar do código alfanumérico aqui para finalizar essa aula. Já disse, o primeiro par de letras tem a ver com a etapa da educação. EM, ensino médio. 1-3 é a mesma coisa do ensino fundamental. Se é 1-3, significa que essa habilidade é trabalhada do primeiro ao terceiro ano. E se fosse 0-3, seria só no terceiro ano. Se fosse 0-1, seria só no primeiro ano. Se fosse 2-3, seria no segundo e terceiro ano do ensino médio. Aqui já não é mais um par. Aqui pode acontecer um par, mas pode acontecer 3 letras também. Aqui a gente está falando do componente curricular e também da área. Aí fica aquela coisa. No ensino médio, algumas habilidades elas são trabalhadas por áreas do conhecimento. E algumas são trabalhadas por componentes curriculares. E para finalizar, a gente tem os números aqui. Isso aqui
já tem uma certa importância, porque indica competência específica. No ensino médio temos também competências específicas e tá ali, ó, presente. Então não podemos desprezar nada aqui. Na educação infantil, no fundamental, o último par de números não era tão assim importante você saber. Era mais uma sequência ali documental, embora você precisaria saber que não há hierarquia entre os números. Mas aqui não, aqui a gente tem que trabalhar tudo. O primeiro, facinho, né? EM, educação, ensino médio, tranquilo, né? Se fosse aí, educação infantil. Se fosse F, ensino fundamental. Mas como é EM, ensino médio. Primeiro par de números tem a ver com o ano que é trabalhado, ó. Primeiro par de números, nesse caso aqui o 13, indica que as habilidades da escrita podem ser desenvolvidas em qualquer série do ensino fundamental, do ensino médio, conforme definição. Lembra, o primeiro par de números, então, tem a ver com os anos em que é aplicada aquela habilidade. 3 significa que é usada aquela habilidade nos 3 anos. Se fosse 3, só no segundo e terceiro. Se fosse 1, só no primeiro. Se fosse 2, só no segundo. Se fosse 3, só no terceiro. Então indica aqui o ano. Igual no fundamental mesmo. Agora, quando tem o terceiro par ou trio, né, de letras, a gente, se for par, é componente curricular. Se for trio, aí já é a área do conhecimento. Vamos lá. A sequência de letras indica a área. Se for 3 letras, é a área do conhecimento. Se for 2 letras, é o componente curricular. Por que a área? Porque a área. Porque às vezes a área contempla 4 componentes, né? Vamos lá. Ciências humanas e sociais aplicadas. Lembra quais são os componentes? História, geografia, filosofia e sociologia. Pode ser que alguma habilidade esteja como presente. Por isso que às vezes os livros vêm todo bagunçado. Pelo menos na concepção do professor que está acostumado com aquele componente dele certinho. Aí vem uma coisa ali de história, mas está no livro de filosofia, por exemplo. Eu penso, poxa, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo porque aquela habilidade ela é da área do conhecimento. Tem 3 letras aqui. Tem 3 letras da área do conhecimento. Então nós vamos precisar saber o código para as áreas do conhecimento e o código também para os componentes. Quando se trata dos componentes, é tranquilo. Que aí é igualzinho no ensino fundamental. Agora, quando tem 3 aqui, aí é a área do conhecimento. Que no fundamental não tem essas 3 letras. São só 2. LGG é linguagens e suas tecnologias. Se fosse um componente curricular, LP, língua portuguesa. Se fosse inglês, seria LI. Se fosse geografia, GE. Se fosse história, HI. Mas como são áreas do conhecimento, aí vem com 3. MAT, aí é a área do conhecimento. Se fosse MA só, seria componente. Mas nesse caso de matemática, não se preocupe, que geralmente usa MAT mesmo, porque é uma só e tá tudo certo. CNT, Ciências da Natureza e suas tecnologias. CHS, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Esse grupo aqui de letras. O terceiro. Não vou ficar repetindo aqui quando for componente, porque você já são iguaizinhos do ensino fundamental, obviamente, com exceção, claro, do ensino religioso, que não tem no ensino médio. E também aí aqui, já raramente você vai ver alguma habilidade que trata só de filosofia, mas se for, tá lá o FI, sociologia, SO, e aí vai. Terceiro grupo de números, esses finais. Esse já tem uma tal de competência específica. Para quem trabalha no ensino médio já viu lá, competência específica. Tem aí competência específica só no ensino médio, tá bom? Os números finais indicam a competência específica, a qual se relaciona a habilidade. Primeiro número e a numeração do conjunto de habilidades relativas à competência. Os 2 últimos números. Então vamos lá. Primeiro número aqui tem a ver com a habilidade. Habilidade 1. Aí é uma sequência lá que está no documento que não faz grande diferença. E os 2 últimos números, eles têm também a ver com a competência. Habilidade, ordem da habilidade, não faz grande diferença. E aqui competência. No ensino médio está assim. Por quê? Porque esse terceiro aqui, habilidade mais competência, vira, adivinha o quê? Competência específica. Tá nos documentos. Isso tá no currículo também, tá? Porque o currículo é referenciado por aqui. Vamos aqui só terminar a última leitura e a gente finaliza a aula de hoje, pessoal. E vamos que vamos, já tem quase uma hora aqui de bate-papo.
Segundo esse critério, então, EM13LGG 103, por exemplo, isso é um exemplo, refere-se à terceira habilidade proposta na área de linguagens e suas tecnologias. Terceira, 03, tá vendo? Se fosse 04, seria a quarta habilidade. Faz muita diferença para o nosso aprendizado aqui? Não. Isso aqui é tranquilo. É relacionado à competência 1. Aí tá aqui a competência 1. Isso aqui não é série não, tá? Série vem aqui. Ano não. Ano tá aqui no segundo par de números. No primeiro par de números. E que pode ser desenvolvido em qualquer série do ensino médio, porque tá 1, 3. Se fosse só 03, só poderia ser desenvolvido no terceiro ano. Conforme definições curriculares. E como é LGG, é de linguagens. Se fosse MAT, seria matemática. Linguagens e suas tecnologias, né? Falar completinho. Também é preciso enfatizar que a organização das habilidades do ensino médio na BNCC, com explicitação da vinculação entre competências específicas de áreas e habilidades, tem como objetivo definir claramente as aprendizagens essenciais a ser garantidas aos estudantes nessa etapa. É o seguinte, BNCC está aqui. Eu preciso falar só mais uma coisinha que não está aqui no documento. Lembro a você que o currículo é formado por essa base, referenciado por essa base, por isso que eu acabei de falar. E dentro do ensino médio, mas isso a gente vai trabalhar no CRMG, que é o Currículo Referência de Minas Gerais, nós temos os itinerários formativos. Precisamos falar deles. Tem grande chance de ser cobrado, mas isso é em outro estudo, em outro documento. Os itinerários formativos não serão cobrados aqui na BNCC. Não serão cobrados, porque a BNCC trata do conteúdo básico comum. A aula, então, finaliza por aqui.